Saúdo aos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Jesus maravilhoso, que coisa tremenda. Éramos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e nele encontramos vida. Cristo, a esperança do mundo, o nosso Senhor. É em nome dele que nós nos reunimos, é em nome dele que nós fomos feitos povo do seu pastoreio. É por causa dele que aqui estamos. Se não for Jesus, nós estamos no lugar errado. É por ele que vivemos e existimos. Para ele seja toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Temos tido o privilégio tremendo de estar com os irmãos aqui. O pastor, que faz parte do Global Kingdom, da rede do Global Kingdom, nos convidou para estarmos aqui, trazendo o curso para liderança. E hoje ele disse, hoje vai estar lá a maior parte dos meus obreiros. Então vamos tratar da questão do ministério hoje aqui. E o texto desta manhã, para nossa edificação e aprendizado, encontra-se no primeiro capítulo de livro de Crônicas. Ele já está lá. Vamos ler, ali diz os versículos 10 a 13, mas vamos ler os versículos 1 a 13. Que diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo de Deus, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim, ao lugar que ele havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riqueza, bens, honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, e sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto começa deixando muito claro que ele foi um texto escrito para líderes. Observe o que o texto claramente nos indica. Ele diz que todo Israel veio a estar na presença do Senhor. É impossível que todo Israel estivesse ali. Não tem jeito, milhões de pessoas. Então o texto diz que Israel estava representado pelos seus líderes. Aí está. Era todo Israel simbolicamente. Porque na lógica de Deus, o povo é o que o líder é. E o líder é o representante do povo diante de Deus. O texto deixa muito claro aí que haviam capitães de 1000,
capitães de 100, juízes, príncipes em todo Israel e os cabeças da família. Então, simbolicamente, representativamente, todo Israel estava na presença de Deus. É interessante que na Bíblia, Deus, e na prática da vida, Deus trabalha muito com a liderança. Jeremias dizia que o povo é o que o líder é. Não sei se vocês já notaram, mas com o passar do tempo nas suas congregações e em geral nas igrejas, o povo vai ganhando até o jeito do líder. Começa a usar as palavras na tônica que o líder usa. Eu fui lá na igreja Comunidade da Graça do pastor Carlos Alberto Bezerra, que é uma bênção, um homem de Deus. E eu estive lá, eu nunca fui tão beijado na minha vida. Eles têm o costume de meter o beijo na gente. Umas 500 pessoas me beijaram e não aguentava mais, porque não é minha tradição. Esse negócio de beijar, a gente fica mais à distância, mas vinha. Mas por quê? Porque ele beija todo mundo. Com o passar do tempo, a igreja é o que o seu líder é. Não é assim? A gente imprime no povo uma marca daquilo que nós mesmos somos. E o povo, principalmente quando eles vão sendo afetados pelo ministério nosso, de cada um de nós, abençoados pela nossa vida, eles ganham as marcas e os contornos das nossas personalidades e práticas. É assim que a coisa funciona. E Deus sabe disso. Por isso ele trata com Salomão no começo aqui de uma maneira interessante. Nós estamos vivendo aqui o ano de 1100 a.C., 3.100 anos atrás, é muito tempo atrás. 3.100, Salomão, jovem, havia assumido a liderança no lugar do seu pai, que havia morrido. E agora ele está ali, e esse texto todo nos dá uma visão, uma marca, uma perspectiva impressionante de como o coração de Salomão começou o seu ministério de uma maneira correta. Não terminou correto, ele foi seduzido no decorrer da sua vida, terminou muito mal, mas o começo dele foi glorioso, e ele pôde imprimir uma dinâmica à nação de Israel que não tinham conhecido antes dele. Israel tornou-se um atrativo para o mundo. Os reis vinham a Israel para ver o que estava acontecendo lá. E esse começo da vida de Salomão na função ministerial de líder de uma nação é muito impressionante. Então, como nós estamos aqui como obreiros, a gente tem que perguntar ao texto, a Deus e a nós mesmos, o que nos motiva para o ministério. Porque o texto desta manhã, principalmente os versos 10 a 13, revelam de uma maneira muito interessante o coração de Salomão. O que é que nos traz ao ministério? O que é que leva você, obreiro, ao ministério? Há muitas razões normais que Deus considera esdrúxulas, como vamos ver no texto, e há poucas pessoas que têm as razões certas para o ministério. Quando você pensa em servir a Deus, ou quando pensou em servir a Deus no ministério, o que é que lhe motivou? O que é que lhe motiva hoje? Porque tudo começa no reino das motivações. É lá na intimidade nossa, na presença de nós mesmos, na presença de Deus, na presença do espelho que é o nosso confessionário, onde a gente é o que a gente olha a nossa cara. É lá onde ninguém sabe a não ser Deus e nós, que nós revelamos as nossas verdadeiras intenções ministeriais. Quando você pensa no trabalho que você está fazendo, o que é que você aspira a alcançar? O que é que lhe motiva para você fazer o que você está fazendo? Quando a gente lê o texto no seu original, aí estão as 3 divisões centrais da meditação. Eu vou pedir que ponha já o slide seguinte. A gente fica assim impressionado, porque você sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e foi traduzido para o grego, chamado grego da Septuaginta, porque foram 72 homens, 70 Septuaginta, que traduziram o Antigo Testamento para o grego numa ilha na costa do Egito, perto de Alexandria, no ano de 236 a.C.,
em 70 dias de muito trabalho. Então eles criaram uma tradução do Antigo Testamento em hebraico, porque os judeus não falavam mais hebraico, estavam dominados desde 332 a.C. pela cultura grega e só falava agora o grego. Os jovens não entendiam mais o texto sagrado. Então eles decidiram traduzir o texto do hebraico para o grego, que foi o texto que Jesus usou nos seus dias. O texto grego do Antigo Testamento, a Septuaginta. E quando a gente vai ler a Septuaginta, o texto grego, a gente descobre que há umas nuances especiais. Deus chega para Salomão e basicamente começa um diálogo, porque conversa com Deus é diálogo. A gente dialoga com o nosso Pai Celestial. E Salomão faz basicamente a Deus, no início do seu ministério, alguns pedidos ministeriais. E a resposta de Deus aos pedidos de Salomão demonstram quase que uma surpresa. Não é que Deus se surpreende com nada, mas para que a gente fosse edificado hoje aqui na Assembleia de Deus, aqui de Santo Amaro, como Deus vê as aspirações ministeriais nossas, ele escolheu colocar as palavras, o Espírito Santo escolheu colocar as palavras que dão a ideia de surpresa. Como se Deus dissesse: é tão incomum, Salomão, o que você está pedindo, que me surpreende, vai ser uma bênção a sua vida, Salomão. Então, mas ao fazer isto, Deus também diz o que é o normal nos pedidos ministeriais da grande maioria e que o chocam e que tem afetado a pureza e a integridade da igreja. O que é que leva você para o ministério? O que é que está motivando você ao ministério? Se você observar o versículo 10, Deus diz a Salomão, de uma maneira, expressando surpresa, porque Salomão pediu sabedoria e conhecimento para poder julgar o povo com justiça. Deus responde para ele: Salomão, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, porque este é o desejo do teu coração. E por que, Salomão, não pedistes? 5 coisas: riquezas, que mais? Bens, honra, a morte dos que criticam você e a longevidade. Eu vou te dar tudo que você pediu e mais estas coisas. Então, na expressão de Deus há uma dinâmica aqui que é interessante. É como se Deus estivesse dizendo: o normal das pessoas no ministério não é pedir sabedoria e não é pedir conhecimento. O normal das pessoas que querem entrar para o ministério, eles entram por outras causas. E estas outras causas se tornam uma cilada, um laço maligno, mais cedo ou mais tarde. E as causas que Deus coloca aqui, que são a motivação de muita gente, a primeira delas é a riqueza. A palavra grega da Septuaginta para riqueza é a palavra Pluto, ou Plutos, que não tem nada a ver com aquele cachorrinho da Disney, Plutos, que na verdade é traduzido o que foi traduzido por riqueza no texto. A verdade, o sentido dela é opulência, é aparência, sinais exteriores de prosperidade, sinais exteriores de prestígio. Olha, irmãos, eu viajo pelo mundo inteiro, eu viajo a 50 países por ano, e para encontrar pastores, e eu tenho visto tantas aberrações. Jesus nunca ensinou para a gente que a gente devia viver na opulência. O estilo de vida do reino de Deus é da simplicidade. O filho do homem não tinha onde colocar a cabeça, diz a Bíblia. As aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde, mas segundo o texto das Escrituras aqui, Deus, ao ouvir Salomão fazer o pedido certo, diz: não é normal esse pedido. É provável que muitos de nós, ou alguns de nós, espero que não muitos, mas alguns de nós que aqui estamos nesta manhã, tenhamos aceito o desafio do ministério pensando só no que a gente vai ganhar, pensando só no como a gente vai, o que a gente vai aparentar. Eu vejo os colegas aí gastando uma enormidade de recursos
em roupas caríssimas, cada vez comprando um carro mais caro, relógio do último tipo, são aquelas casas maravilhosas, e o povo na igreja, porque representa o que seu líder é, começa a achar que esta é a prova da unção e da bênção divina sobre a pessoa. Que ledo engano, que tragédia, que motivação errada para o ministério. Meus queridos irmãos, a igreja e o mundo tem sido edificado no decorrer dos anos, não em cima dos imperadores, não em cima dos detentores de todo o poder. Esses atemorizam a gente, esses escravizam a gente, esses dominam a gente, esses fazem a gente ficar com medo, esses fazem a gente ter uma obediência cega a eles. A igreja e o mundo tem sido edificado em cima dos servos, meus irmãos. São os simples que vão herdar a terra de Jesus Cristo. Quando você quer saber qual é o modelo que você quer seguir, você não procura os grandes e exagerados, não. No fundo do seu coração, quando você quer adotar um modelo para seguir, o modelo que você segue é de alguém que segue nos passos de Jesus, levando uma vida de simplicidade. Os servos, os simples é que vão herdar a terra, meus queridos irmãos. Se você está no ministério para ter aparência externa de prestígio, se você vive o ano inteiro para cada vez comprar uma casa melhor, um carro melhor, uma joia, um relógio, para aparecer diante dos outros, se é isso, se um dia você pensou em ir para o ministério e alguém disse para você, pode ir que o pastor está enriquecendo, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Não há nada errado em possuir algo. Possuir algo é bom, ter uma conta boa no banco é bom, mas se a sua motivação é esta, Deus está dizendo que a sua motivação é o normal, mas o normal não é o extraordinário que Deus quer. Você está entendendo? Pensa nas autoridades, nos formadores do mundo, meus irmãos. Jesus, o apóstolo Paulo, São Francisco, os modelos, o Martin Luther King, a Maria Teresa, mesmo sendo de outras parcelas, perguntaram para ela: por que é que você serve aos pobres? Ela falou: eu não sirvo aos pobres, eu sirvo a Jesus que me mandou para os pobres. Pronto. Se tivesse mandado para o rico, eu ia para o rico. Mandou para os pobres. Pensa nos modelos que o mundo admira. Pensa nos modelos que quando as pessoas olham, falam: olha, Jesus devia ser como essa pessoa. Nenhum deles fica aí querendo ter aparência de riquezas. Nenhum deles. Porque isso é comer como é que chama? Come arrota um peru. Como é que diz o ditado? Come mortadela e arrota peru. A gente não entra no ministério para enriquecer, meus irmãos. A gente entra no ministério porque Deus nos deu o privilégio. O Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, olhou para você e disse: eu vou lhe dar a oportunidade de edificar o povo que eu comprei com o meu sangue. Eu tenho um dos meus filhos falou: pai, eu acho que eu vou ser pastor. E a vida de pastor não é fácil. Eu sou pastor e é sempre com dificuldade. Pelo menos a minha vida é com muita simplicidade. Eu moro no andar de cima de uma casa alugada onde mora outra família embaixo, 70 metros quadrados, e sou feliz, louvado seja o nome do Senhor, que aí sobra alguma coisa para dar para os outros. E meu filho chegou, mas todo pai gosta de ver no filho o que a gente não tem, tá certo? E eu sonhava que meu filho ia ser o provedor da família. E eu já via nos Estados Unidos, onde eu moro, a nota de $100, ela tem a cara do Benjamin Franklin. Eu olhava para o meu filho e via os Benjamin Franklin lá, futuro. De repente meu filho chega para mim e diz: pai, eu acho que Deus me chamou para ser pastor. Eu tentei demovê-lo, porque eu só via Benjamin voando. Que homem horrível eu sou.
Que coisa terrível. E aí o Espírito Santo me deu uma convicção na hora de pecado. Na frente do meu filho eu comecei a chorar. E eu disse: me perdoe, meu filho, me perdoe, porque eu estou aconselhando você com o aconselhamento da carne. Se Deus chamar você para o ministério, filho, não há nada mais sublime do que isto. Edificar o povo que Jesus comprou com seu próprio sangue. Sem Benjamim nenhum você tem minha bênção, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que está trazendo você para o ministério? O que lhe motiva? É o desejo de ganhar, ganhar, ganhar? Se é assim, Deus não tem expressões de surpresa com relação a você. E aí Deus diz assim: Salomão, tem outra coisa no seu pedido que me surpreende, porque não é o normal. O normal, Salomão, é o seguinte: é que as pessoas entrem no ministério pensando na aparência, na opulência. Mas olha o que é que ele diz: as pessoas muitas vezes entram no ministério também pensando em quê? Nos bens. É só bens. Se a palavra riquezas tem a ver com aparência, na verdade a tradução riqueza tem mais a ver com a expressão externa da opulência. Engolir, comer o salame e arrotar o peru, né? Não quer dizer que você tenha as coisas, mas você aparenta ter, é isso que você quer. Você termina o ano arrebentado, mas o terno é novinho. A família não tem nada, o filho não tem um brinquedo, ninguém tem nada, mas você está lá com aquele sapatão italiano maravilhoso, porque você escolheu ser julgado pelo exterior. Entende? Que isso impressiona os outros. A segunda motivação errada é estar no ministério atrás de bens. Aí é possessão, aí é possuir coisas, aí é dinheiro mesmo. Agora a palavra grega que o Espírito Santo de Deus escolheu para o texto, a primeira foi plutos, a segunda é crema. E crema tem a ver com as possessões, as riquezas, os bens, com o propósito de comprar os outros. Há muita compra de muita gente dentro da igreja. Há muito domínio econômico no nosso meio. Há muita gente que usa o que tem, não só para impressionar, mas para comprar dos outros. Compra até a posição na igreja. Eu sei de muitos casos, e você sabe também que acontece assim. O indivíduo vem e nos compra. Se não tomarmos cuidado, nós compramos os outros com aquilo que temos, com o propósito de dominar a consciência das pessoas. Os ditadores são muito temidos, mas nunca vi um ditador amado. Nunca vi um ditador amado. Deus não nos chamou para sermos os dominadores econômicos do povo que nos foi confiado. Deus nos chamou para sermos os servos, os imitadores de Jesus Cristo. Eu contei aqui na nosso estudo um caso em Uganda. Eu estava lá em Kampala, na Uganda, fui visitar um dos pastores pentecostais mais famosos do país. Fui convidado para a rede. A fama na boca do povo é que aquele era um homem de Deus maravilhoso, que o povo julga o exterior, tá certo? É muito fácil manipular os outros. É só você aprender as palavrinhas-chave e saber como conduzir, ser carismático no sentido de ser uma personalidade atrativa, e você pode levar as pessoas para onde você quiser. Jim Jones, lá no interior da América Central, deu veneno, era um pastor, deu veneno para 1000 pessoas e o povo tomou e morreu. Então, esse negócio o que o povo diz, o que está na boca do povo, é relativo. E todo mundo falava: ali está um pastor maravilhoso. Eu fui lá, porque a rede é uma rede de gente de integridade. Se é íntegro, de grandes igrejas, queremos essa pessoa. Quando eu chego lá, aquele pastor de milhares de pessoas, que lá na frente fala em língua, que lá na frente pula, que lá na frente usa as palavras que nós esperamos que ele use, tranca-me na sala,
pede para todo mundo sair, meu povo e o povo dele, e me pergunta, muito bem, de homem para homem, cara a cara, o que é que eu ganho nisso aqui? Miserável, miserável. Eu olhei para ele e falei, o senhor não ganha nada porque considere-se desconvidado. Nosso relacionamento acaba aqui, cortamos tudo ali. E a minha tristeza é que ele está iludindo muitos. Eu fui convidado por um grupo de pastores aqui no Brasil, presta atenção, para fazer parte do Clube dos 10 mil. Sabe o que significa o Clube dos 10 mil? É um grupo de 40 pastores aqui nesse país. Eu não vou dar o nome deles, porque não tem razão, só estou contando o caso sem dar o nome do santo, que trocam de púlpito uma vez por mês, em troca de 10 mil reais. Então, você vai pregar naquela igreja grandona dele, e aí você avisa para a sua igreja, ore por mim, eu estou indo lá, mas você vai porque tem 10 mil reais para você. E ele então vem no mês seguinte na sua igreja. Pessoa que está aí, está todo mundo comentando desse pessoal na televisão, o Clube dos 10 mil. Isso é uma miséria, mercenários, indivíduos que vão ter que encarar um dia o Deus todo verdadeiro, o Deus todo poderoso. Vão dizer, vocês tosquiaram as minhas ovelhas, seus infelizes, pensando só em vocês mesmos. Então, irmão e irmã, o que é que motiva você para o ministério? O que é que está lhe trazendo? É o desejo da aparência? É o desejo de opulência? É o desejo da possessão para poder dominar os outros? Nós gostamos da ideia da tribo. Parece que o que a gente quer é um monarca absoluto no nosso meio, o chefão, que espelha o que a gente não tem. Não funciona assim. No reino de Deus, o maior é o menor. O que ganha é o que dá. O que domina é o que serve. A lógica de Deus é o contrário, queridos pastores. Queridos pastores, é assim. Então já vimos duas coisas que Deus diz que são normal. É o que a massa entra no ministério procurando. Terceira delas, olha o que é que diz aí. Diz Deus a Salomão, você também não pediu uma terceira coisa, Salomão. Primeiro foi a riqueza, segundo os bens, foi a aparência e o domínio. Terceira coisa que você não pediu, Salomão, e eu estou impressionado, você não pediu honra. A palavra grega que aparece para honra aí é a palavra doxa, que significa glória. No Novo Testamento ela é usada doxa tu teu, teu é Deus, é a glória de Deus. Tem muito obreiro que está no ministério e não aguenta ser o número 2, aí quer derrubar o número 1, fica mexendo as coisas por debaixo, puxador de tapete, enfiador de faca nas costas dos outros, maledicente, porque entra no ministério para dominar e não para servir. Está entendendo o que estou querendo dizer aqui? Doxa, glória, só Jesus merece. E Ele não divide com ninguém. O louvor e há pessoas no ministério. Olha, houve uma lenda grega, era um homem chamado Narciso. É uma lenda, ele não existiu realmente, dizem, mas é uma lenda. A lenda diz que este homem, aos 16 anos de idade, milhares de anos atrás, estava passeando ao lado de um lago e uma floresta na Grécia. E a água estava toda paradinha, não havia vidro naquela época, não havia espelho. E ele parou para pegar água e estava tão parada que ele olhou e ele viu a face dele na água, e ele se apaixonou por ele mesmo. E aí ele nunca casou, porque ele nunca achou ninguém que fosse mais apaixonante do que ele mesmo. E isso criou
na psicologia a ideia do narcisismo. O que é o narcisismo? É alguém que só pensa em si mesmo. É só ele, é o centro de tudo, não admite que ninguém compartilhe a glória dele com ninguém. E tem muito narcisista no nosso meio. Se não for o grande apóstolo, os outros que se lixem. Aí quando vai tem que ir no jatinho, tem que ir sempre na primeira classe, não pode ir na segunda. Ele foi chamado para ser cabeça e não cauda. Está seguindo comigo aqui ou não? E encarar um narcisista numa sala. Você já esteve numa sala batendo um papo com alguém, quando parece que o ar foi embora da sala? A pessoa sabe tudo, não deixa você falar nada, a opinião dela é que vai. Já viu isso ou não? Narcisista. Na década de 90 teve um filme, uma comédia, onde o filme era Eu Mesmo e Irene. O ator era 3 coisas ao mesmo tempo. Era ele mesmo, e até fazia o papel de uma mulher, que não aceitava nem que a mulher fizesse um papel de mulher. Era um centralizador. É uma coisa tremenda. Tem gente olha, nem Deus tem um número 1 na vida daquela pessoa. As maiores crises na igreja, nesta e em qualquer outra, espero que essa aqui nunca tenha, mas em qualquer lugar, são políticas. Não política, é gente querendo poder, é gente querendo controlar demais. A grande pergunta nas igrejas não é muitas vezes se Jesus Cristo está sendo exaltado, é quem manda aqui. Eu não quero nada a ver com a igreja do quem manda aqui. Eu fui chamado por Jesus Cristo para fazer parte da igreja do Deus Altíssimo, já tem um dono. A gente é apenas instrumento. Por uma questão de ordem tem o comandante, mas por uma questão de ordem, a propriedade do povo. Em Manaus, uma denominação vendeu 56 igrejas para outra denominação de boa fama no Brasil, porta fechada, com igreja e com crente. Tem alguma coisa errada, meus irmãos? Isso é obra maligna. Isso é uma igreja horizontal, não tem nada de vertical. Quem recebe a honra, meu irmão? Quem recebe a honra? Quem manda? A igreja cristã, quando o islamismo entrou no Egito, no ano de 712, só foram 2.000 soldados muçulmanos, árabes. O Egito inteiro era cristão. Por que é que o Egito, o poderoso Egito, não conseguiu resistir aos soldados, 2.000 soldados que vieram com o califa Omar e dominaram o Egito, e a gente sofre lá até o dia de hoje? Porque a igreja estava dividida entre os pais alexandrinos no delta e os pais romanos em Mênfis. 1.000 quilômetros de diferença, de distância. A igreja esfacelada porque havia esses pais da igreja, esses teólogos, líderes, e a grande briga era quem manda na igreja. Aí o inimigo penetrou na igreja, e 1.400 anos, 1.300 anos depois, os cristãos estão ainda sofrendo por causa desses líderes que só pensam neles mesmos, narcisistas, miseráveis. Está todo mundo entendendo o que nós estamos tratando aqui ou não? É assim, é aqui. O que é que leva você ao ministério? É realmente a glória de Deus? É realmente o servir ao Senhor, que é o dono da igreja? Quarta motivação errada. Então a primeira qual foi? Segunda? Terceira? Olha qual é a quarta, que a quarta é mais sensacional ainda. Deus diz assim para Salomão: por que você não pediu riqueza, bens, honra, nem o quê? Nem a morte dos que te aborrecem. Já pensou um crente orar a Deus e dizer: mata esse indivíduo? E o pior é que acontece. Ultimamente está contratando pistoleiro para matar outros. É uma tristeza.
Aí são duas palavras gregas, a palavra psique e a palavra hipenutel, que na verdade dá a ideia de indivíduos que infernizam a minha mente por se me criticarem. Uma das coisas mais difíceis para mim e para cada um de nós é receber crítica. Como é difícil a crítica. Mas toda crítica, quer dizer, a grande maioria, tem crítica que é obra maligna mesmo. Mas uma boa parte da crítica, que às vezes é lançada contra nós, é apenas a manifestação vocal de necessidades não satisfeitas. É engraçado que há uma clara divisão de águas entre o mundo secular, profissional, e o mundo evangélico, os pastores. No mundo profissional, secular, eles dão bem-vindas às críticas. Toda crítica, aliás, as empresas têm até umas caixinhas onde põe a sua crítica. E aquilo ali, eles leem aquelas críticas. E eu trabalho numa universidade. Eu sou diretor da universidade em Nova York. E lá as críticas são bem-vindas. A gente reúne e pergunta, porque a gente analisa e vê se elas têm função, se elas têm razão, o que é que podemos melhorar, porque há alguém insatisfeito no nosso meio. Tem aquela pedra de tropeço que aí você tem que entregar ao Senhor que julga retamente. Mas em geral, as críticas são necessidades não supridas, que é melhor a gente prestar atenção a eles. No meio nosso, evangélico, quando alguém critica a gente fala que é do maligno. Isso é filho de Satanás. Esse miserável vai queimar no fogo de Geena. É uma pedra de tropeço aqui no meu sapato. Falamos que é do maligno. Sabe por quê? Porque lá dentro da gente, o nosso velho homem, a nossa natureza carnal, o que a gente mais quer é ser um monarca absoluto na igreja. A monarquia absolutista é aquela que o cara fala e ninguém diz nada. O que a gente quer é vaquinha de presépio na membresia da igreja. Sabe a vaquinha de presépio? Você aperta, liga a luz e a vaquinha fica lá 30 dias antes do Natal e não diz nada. Nós gostamos de ser um monarca. Nós queremos o direito da vida e o direito da morte sobre as pessoas. Deus diz que isso é o normal, mas não é o preferível. Deus tem outras propostas para a gente, muito melhores. Por que é que a gente quer dominar o povo nesse nível, gente? Tomando conta de tudo, dizendo o que o povo pode e o que não pode, e se não pode, bota para fora, faz aquela coisa, não aceita uma observação. Dureza. Esses dias atrás, lá em Boston, nos Estados Unidos, eu vi um absurdo. Um pastor que eu conheço entrou nessa linha. Não sei se tem por aqui, pastor. Então, como eu não sei, eu estou livre para falar, tá? Não é que a esposa, ele determinou que as mulheres da igreja, é um monarca absolutista, as mulheres da igreja que trabalham feito uma escrava, porque lá nos Estados Unidos é 2 empregos, 16 horas por dia, para descobrir que não tem nada praticamente, porque tudo é muito caro também. Ele determinou que as mulheres da igreja, as discípulas, têm que dar 1 dia de serviço por mês, o dinheiro de 1 dia de serviço por mês de presente para a esposa dele. São as primícias do levita. Conhece essa história? Lá do Antigo Testamento. Diz assim, a família do levita, a esposa do levita recebe 1/30 avos. O povo trabalha feito camelo. Lá, trabalha feito, e ainda tirar 1 dia, né? Isso é além de dar para a mulher do cara lá para ela ficar se embelezando. Obra maligna. Essa turma usa o Antigo Testamento querendo as benesses do Antigo Testamento, mas não quer o julgamento do Antigo Testamento, só quer do Novo. Então que seja olho por olho, dente por dente. Quando levantar lá na frente e dizer que Deus está dizendo uma coisa e for falso profeta, apesar de que o povo dá glória a Deus e aleluia, mas nunca acontece que mate o indivíduo. Mata aquele falso profeta, porque você usa as benesses do Antigo Testamento, tem que usar as sentenças do Antigo Testamento.
Não dá para fazer os pés nos dois lados da história, não. Você está entendendo o que estou querendo dizer? E aí fica pedindo a morte dos que te aborrecem. Que te aborreçam, infeliz. Mais ainda, que a pessoa está estragando o corpo de Cristo. O povo é bom, mas há muito líder mafioso. Muito líder mafioso. O capo da igreja aqui, você já entra na igreja de costa, porque vai levar chicotada. O bonzão é só o outro, não ouve ninguém. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, dentro dessa primeira, se o tempo der a gente segue, não para aqui. Há o quinto pedido normal, mas que causa surpresa em Deus se a gente não fizer no ministério. Mas é o normal por aí afora. Qual foi o primeiro? Riqueza. Segundo? Terceiro? Quarto? A morte dos que te aborrecem. O quinto é longevidade. Tem alguma coisa errada em pedir a Deus para ter vida longa? Não. Por que Deus se surpreendeu com o pedido de Salomão e disse que o normal é que a longevidade? É porque tem várias palavras para a vida longa. A que é usada nesse texto aí, não é o pedido a Deus para me dar mais alguns anos. Eu tive um acidente de automóvel 2 meses atrás, o carro foi perda total, capotou, fiquei de cabeça para baixo. O policial falou: nunca vi ninguém sobreviver. E como eu agradeci a Deus quando eu pude mexer minhas mãos e meus pés, sinal que a coluna não tinha quebrado. Vinha na minha mente, 3 coisas vieram na minha mente no acidente. A primeira delas foi, eu vi a foto da minha esposa, a quem eu amo, e sou casado há 35 anos. Ela ficou claramente na minha frente. Depois meus 6 netos, porque os filhos dos filhos são a nossa alegria. Estava lá, fica até emocionado lembrando aquela experiência. Ali 10h30 da noite na Castelo Branco, dor para todo lado, carro todo amassado, e eu vendo a minha esposa e meus filhos. E a terceira coisa que veio na minha mente foi: Deus está me dando uma outra chance para viver mais para Ele, a servi-lo mais. Porque todos nós que estamos aqui, a única coisa que a gente é Senhor foi do segundo passado, porque já foi. O segundo futuro não lhe pertence mais, depende de Deus. Ele vai dando chance a gente. A partir, acabou, no momento que você proferiu a palavra, pá, já é passado, você foi Senhor dela, você escolheu. A palavra seguinte é: se você tiver vida, está na mão do Senhor e de ninguém mais. Longevidade. Claro que eu quero viver muito. Você disse que aquela velhinha, 95 anos, estava morrendo. O pastor foi visitá-la, orar por ela, e ela era uma irmã muito consagrada, aquela irmã da consagração do mistério, aquela coisa. E o pastor vai lá, a velhinha pré-coma, não mexia mais nada, mas estava com a cabeça lúcida. E ele vai orar por ela e falar: Deus abençoa a irmã fulana e tal. Ela: amém. Abençoa porque ela tem servido o Senhor com fidelidade. Amém. Abençoa porque ela tem gerado uma prole que tem andado com o Senhor. Amém. Cura a tua filha. Senhor, 95 anos. Amém. Agora, se não for da tua vontade, leva para o lar celestial. Ele escutou: É claro que a gente quer viver muito, porque viver é bom. Agora, então a palavra que o texto usa aqui, não tem a ver com vida longa. Tem reis no Antigo Testamento que pediram mais anos a Deus. Deus deu. Todos nós queremos viver muito. Pode falar da boca para fora que estou pronto para encontrar o Senhor, e estamos mesmo. Louvado seja Deus. Eu era perdido e fui achado. Se Ele achar que está na hora, está na hora. Mas se Ele puder ouvir meu clamor e me dar mais alguns anos, é melhor. Está certo ou não? Claro, claro. Tem coisa melhor, rapaz? É bom demais abraçar os nossos,
estar com os nossos netos, nossos filhos, nossa igreja, que Ele me dê 200 anos. Problema não, Ele está comigo já, ué. E eu vou ficar com Ele por toda a eternidade, então deixa eu ficar mais um pouco por aqui. Agora, a longevidade que o texto está falando aí, não tem a ver com longa vida, tem a ver com longa permanência para controle dos outros. Então eu quero ficar aqui, porque, Senhor, me dá longevidade, é a oração do indivíduo, porque eu tenho o meu ministério, eu tenho a minha reputação, eu tenho a minha herança, eu tenho a meu. Perguntaram ao menino: o que é que você acha do pronome possessivo meu? O que é que você acha desse pronome meu? O professor esperava de português que ele falasse: é um pronome possessivo. O menino respondeu: é um pronome ofensivo. Então tem gente que quer manter-se, entra no ministério com o objetivo de um ministério longo, para o domínio, para não passar o bastão para o próximo. A gente viaja por aí afora, eu tenho visto templos de 10 mil lugares que hoje estão vazios, porque o indivíduo segurou demais, não teve a sabedoria de entender que a igreja está a uma geração de fechar. Porque a única maneira da igreja não passar de uma geração para outra é se a pessoa conhecer Jesus, nascer de novo. Porque no reino de Deus só se entra pelo novo nascimento, arrependimento, novo nascimento. E a única maneira dela continuar pungente é se o indivíduo entende que ele não vive para sempre. E ele começa a treinar a liderança nova que vai assumir sem medo, sem nada, porque o que tem medo de perder a liderança é um fraco, é um coitado. É um inseguro, e ele começa a treinar para o futuro. Alguém perguntou para mim: pastor Elias, qual é o líder mais importante da igreja? Eu falei: o líder mais importante da igreja está no departamento infantil, porque ele ainda não surgiu, mas vai surgir. Então o líder sábio que está aqui, os líderes sábios, entendam isso. A gente não investe para a geração seguinte, a gente investe para a terceira geração, para que os meus netos e bisnetos continuem amando aquele lugar, sejam abençoados ali, que vai ter liderança firme. A gente fica muito preso no nosso próprio círculozinho, porque o que a gente quer é longevidade. A gente quer morrer no dia da nossa morte, não deixando a igreja na insegurança, porque ela não sabe para onde está indo. Está entendendo o que estou querendo dizer? Tem paciência para mais 5 minutos? Porque a gente tem que perguntar então, o que é que agradou a Deus no pedido de Salomão? A gente viu que Deus tomou uma surpresa, modo de dizer, porque Ele não se surpreende. Porque o normal das orações que chegam na presença dele é: Deus, me dá isso, me dá um carro, me dá um quê, me dá prosperidade, me dá roupa melhor, me dá bastante dinheiro na conta, me dá, me dá, ei, me dá o dinheiro aí, né? Me dá. A gente só pensa na gente. São as orações antropocêntricas, é só centralizado na gente. A gente esquece. Quando eu vejo aquele texto dos discípulos, Jesus estava orando, quando ele acaba de orar, os discípulos falaram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. O que eles queriam era uma fórmula para orar. Porque os judeus tinham as fórmulas de oração. Eles viram Jesus orando para um longo tempo, então ensina a gente. E Jesus responde para eles dando a fórmula, o Pai Nosso, que é um modelo de oração. Mas Jesus vai muito além. Diz: qual é o pai que o filho pede o pão e lhe dá uma pedra? Qual é o pai que faz isso? Aí ele diz uma expressão linda lá em Lucas 11: quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Deus é o Deus do quanto mais, é o Deus que excede, é o Deus maravilhoso. Mas a maioria das orações feitas são as orações do me dá. Mas a oração, acima de tudo, tem a ver com Deus, não com nós. Porque quando Ele se agrada, Ele é o Pai Nosso,
que está no céu, Ele é o santificado, que venha o teu reino, que a tua justiça seja feita. Quando Ele se agrada, aí o pão nosso de cada dia Ele nos dá a cada dia. Agora, quais são os pedidos que surpreendem a Deus, para terminar? Que eu quero surpreender a Deus, você não quer não? Eu quero surpreender, é que a gente pode. Eu quero que Ele se surpreenda, Ele não espera que Ele se surpreenda, porque vem o pedido de Salomão. Salomão pediu duas coisas no texto a Deus. Salomão pediu sabedoria e Salomão pediu conhecimento. As duas palavras gregas são sofia, sabedoria, e sunesis, que tem a ver com entendimento. Salomão entendeu que, na verdade, o ministério bem-sucedido é baseado nesse compasso, duas pernas, sabedoria e conhecimento. Sabedoria porque Deus dá, conhecimento porque Ele adquire. Está entendendo? Quem precisa de sabedoria, peça, Deus dá. Os textos, por exemplo, se você analisar Efésios 3, 2 a 4, diz que a palavra da cruz é sinesis, é um conhecimento misterioso, sobrenatural. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 7, diz que quem precisa, vá nessa sabedoria ou conhecimento da graça de Deus, que anima a gente, que nos faz levar participantes nos sofrimentos uns dos outros como bom soldado de Cristo, que mantém o foco da gente como um atleta que em tudo se domina, como um lavrador que planta arduamente dia após dia para colher o fruto no tempo próprio, mantém a gente no foco. E o texto lá no versículo 3 diz que essa sabedoria que vem dos céus, ela leva a gente a se alegrar com os frutos, como João dizia: eu não tenho maior prazer do que ver meu filho andar na verdade. Então é diferente, não é o bolso cheio de bens, mas é a vida dos outros sendo impactadas por a gente. Esse é o mistério da cruz. O mistério da cruz é negar-se a si mesmo em benefício dos outros. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, diz a Bíblia. Porque a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1, 18, 19, é loucura para o mundo. Mas aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da sabedoria dele. Salomão diz: Senhor, me dá sabedoria e me dá conhecimento. Tanto vem de cima quanto eu vou estudar para melhorar. Então Salomão diz: eu quero estar preparado com o que vem do Senhor, eu recebo pela graça. 2 Timóteo capítulo 2. O que vem do Senhor eu recebo pela graça, é bondade tua. E o que depender de mim, eu vou comprar livro, vou ler mais tua palavra, vou estudar, vou estar pronto a dar resposta tudo que me perguntarem no que eu puder responder. Tudo na vida progride, e infelizmente há muitos de nós que não, por aí afora no mundo, que não entendem isso, e aí nós perdemos, por exemplo, os jovens na igreja. O jovem está tudo na escola, está tudo estudando, e tem colega pastor que até de púlpito fala que é contra o indivíduo estudar. Tem uma denominação que proíbe o estudo. Está criando o quê? Querendo criar o quê? E aí o jovem vai e vem conversar com a gente, ele não sabe nem o que falar. Ao lado da Bíblia, é muito bom que na cabeceira da nossa cama tenha também um livro que a gente leia, para a gente estar pronto a dar resposta para os outros de uma maneira educada e inteligente. Está entendendo o que estou dizendo? A gente cresce na vida. Olhe, tem 3 coisas que fazem um líder secular crescer, e 4 que fazem um líder evangélico crescer. As 3 são: secular, integridade, uma pessoa correta; conhecimento, uma pessoa que sabe o que diz; e resultados, uma pessoa que produz. Então, no mundo secular, a pessoa é julgada e cresce na liderança se ela é uma pessoa correta, de caráter, se ela é uma pessoa que conhece o que faz e se ela produz os resultados. Na Bíblia, o líder cristão, ele é julgado bem-sucedido por 4 coisas. As 3 primeiras são iguaizinhas ao mundo secular.
Porque a gente tem que ter o caráter de Cristo em nós, a integridade. A gente tem que conhecer a palavra para dar razão da nossa fé. E a gente tem que produzir resultado. Porque se a padaria vira um supermercado, por que a igreja tem que diminuir? Não tem jeito. A gente tem que chorar e se quebrantar diante de Deus e pensar no que estamos fazendo, se a igreja não estiver crescendo. Toda igreja, o fermento tem que penetrar na massa e tem que produzir o levedo e o crescimento. Não tem muito, faz parte da comprovação da graça de Deus. O que o mundo secular não tem, que só o crente tem, é que não adianta, apesar de ser importante, a integridade ser fundamental, apesar de que o conhecimento ser importante mesmo, apesar de que os resultados ser o que se espera do obreiro trabalhando, nada disso superar a necessidade da unção divina na nossa vida. O mundo secular não pensa nisso, mas nós somos de Jesus e a gente quer aquele óleo que faz toda a diferença, porque é possível a gente levar a igreja no dia a dia apenas como um motor que funciona rangendo, mas vai. Mas isso é muito triste, fazer a obra de Deus sem Deus. A gente precisa da bondade do Senhor, da graça do Senhor, desse mistério que a Bíblia chama de mistério, lá em 2 Timóteo, que é chamada a presença de Deus e a unção do Espírito Santo. Então não dá para levar a igreja, a instituição para frente. O povo continua trazendo dinheiro, o coral continua cantando, a banda continua tocando, mas é aquele ranger, sabe como é que é? E quando dá um pipoco não tem solução. Agora, fazer como Deus quer envolve essas três coisas, mas envolve a indispensável unção do Espírito Santo sobre nós. Minha oração constante a Deus é: Deus me deu o privilégio de estudar. Fiz dois PhDs, eu escrevi livros, tudo isso eu considero como refúgio, como a Bíblia diz, para estar com Jesus. E a minha oração a Jesus é o seguinte: Senhor, apesar de que tem tudo isso aí, viaja para tanto canto, faz tanta coisa, Senhor, uma coisa eu estou pronto a perder isso aí tudinho. Uma coisa que eu não posso imaginar é perder o sentido da tua presença na minha vida, a tua unção, porque aí só fica a técnica, vai embora a unção, a graça. Você está entendendo, irmão? E técnica tem gente melhor do que a gente, mas a unção faz a gente único para aquele povo em particular. Então Salomão pede a Deus sabedoria e conhecimento. Ele diz: Senhor, me dá sabedoria, e Senhor, eu vou ganhar conhecimento, vou me esforçar. Para terminar, o propósito não é... Agora, o que Deus achou interessante, maravilhoso na oração de Salomão, foi que ele pediu, mas não foi para o engrandecimento dele mesmo. O texto diz que ele... Muito obrigado. O texto diz que ele orou, e ele diz: para que eu possa julgar o povo com justiça. O propósito é o que é mais relevante, e Deus se agradou disto. Deus disse: Senhor, me dá tudo isso, para que eu possa ser um justo, para que eu possa liderar o teu povo de uma maneira sadia, abençoada, para que eles melhorem. Sabe, irmãos, na fé cristã, como eu disse anteriormente aqui durante a semana, a gente só é bem sucedido mesmo na visão de Deus se o povo que a gente lidera melhora, se torna melhor crente, melhor pai de família, melhor mãe de família, melhor esposa, melhor esposo, melhor filho. Se o povo que a gente lidera só é rolo, alguma coisa não está boa, não é com eles, é com a gente. Com a gente. Porque na vida cristã é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E a gente tem que apresentar aos outros melhorados a presença de Cristo, diz Colossenses capítulo 1, verso 29. E Salomão diz assim: Senhor, então me dá para que eu possa ser o melhor líder, para a tua glória. E aí Deus responde para ele uma coisa, para terminar, uma coisa fenomenal. Ele diz: Salomão, eu estou tão impressionado com a sua oração, foi tão surpreendente, que eu vou fazer o seguinte: eu vou lhe dar sabedoria e conhecimento, de tal maneira que antes de você não teve ninguém igual, e nem depois de você.
Mas eu vou lhe dar mais, eu vou lhe dar o que você não pediu. Eu vou lhe dar o normal, eu vou lhe dar prosperidade, vou lhe dar bens, vou lhe dar prestígio, vou lhe dar honra. Você vai ser muito conhecido e respeitado. Porque Deus é o Deus do excede, é o Deus do quanto mais. Se Ele se agrada com o essencial, Ele acrescenta na nossa vida o secundário. Se a gente só quer o secundário, Ele tira o essencial. Está entendendo? É assim. Então deixa eu perguntar para você, para a gente terminar. O que é que leva você ao ministério? Você está aqui nessa reunião mensal de líderes aqui na nossa igreja. O que é que lhe motiva para continuar na luta? O que é que lhe motivou quando você aceitou o convite para fazer o que você está fazendo? A Bíblia nos desafia a um novo começo. Não importa, o que passou, passou. Ela nos desafia hoje a fazer como Salomão fez. Senhor, a minha motivação é que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar o teu povo com justiça. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia. Pastor.